bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal Caravana Cigana. E hoje nós vamos refletir um pouco, sobre o ano que se inicia hoje. Estou gravando no primeiro dia do ano e é mais para a gente refletir sobre essas influências e que forma a gente está levando essas influências na nossa vida, né? 2023 foi um ano muito difícil para muita gente. Praticamente todas as pessoas, ou a maioria das pessoas com quem eu tive contato ao longo do ano todo, passaram por coisas muito desafiadoras, de todo tipo, né? E aí a gente se pergunta por que está acontecendo isso, né? Por que tanta gente vem relatando tantas coisas e tal, e por que eu estou começando o vídeo falando do ano passado, ao invés de já falar como muitos canais e muitos profissionais incríveis, inclusive, falam, né? Já passam a influência do ano, as energias, e é isso, né? Mas porque na verdade a gente está, nada é isolado, né? Então a gente está seguindo um ciclo. Vou falar do ponto de vista da numerologia, especialmente, que a gente, pela numerologia pitagórica, pelo menos, a gente segue os ciclos de 9 em 9, né? Então, cada número, com as suas vibrações, vai fazendo um caminho progressivo até o número 9, onde, né, se conclui aquele ciclo e retorna para o número 1 no próximo e começa um novo ciclo de 9 anos. Então, 2023 a gente estava sob a vibração coletiva, falando aqui da numerologia coletiva, né? Do número 7. O que acontece com o número 7? É um número muito ligado à espiritualidade, às questões espirituais, trabalhos espirituais, estudos científicos também, aprofundamento de conhecimento, aprofundamento de forma geral. É um número que traz uma questão de solitude, de solidão, às vezes pode, dependendo de como a gente está vibrando, a gente pode ir mais para o lado da solitude, que é estar sozinho, mais de bem consigo mesmo, né, com essa solidão, e a solidão, né, do modo que a gente costuma utilizar essa palavra de uma forma mais densa, que é o não pertencimento, enfim, que já traz uma conotação um pouco mais negativa, né? Então, o número 7, entre outras coisas, mas principalmente tem esses aspectos. E aí a gente muitas vezes pensa na espiritualidade, né, como uma coisa maravilhosa, que realmente é uma espiritualidade, uma coisa incrível, né, que a gente tenha a consciência, né, de que tem esse acesso. Agora, não é só maravilhas, né? A espiritualidade exige que a gente se aprofunde em dados momentos, que a gente se aprofunde em nós mesmos, que a gente se aprofunde nas nossas questões, nos nossos desafios, nas nossas diferenças com os outros, para que a gente aprenda também a lidar com as diferenças e aceitar as diferenças. E aceitar que a gente também é diferente, está tudo bem, entre centenas de coisas, que é a particularidade de cada um. Então, quando a gente está sob influências de muita elevação espiritual, o 7 vai trazer também essa elevação, né, do nosso nível de consciência de um plano mais terreno para um plano mais sutil, para um plano mais elevado, mais espiritualizado.
Então tem muitas coisas que vão exigir de nós, né, ajustes, né? Então, o que que acontece? Aquelas amizades que não cabem mais na nossa vida, aquele emprego que não tem propósito, ou que não está no nosso propósito, ou que a gente não está, né, tá desalinhado. Então, tudo isso começa a se movimentar, começa a ser pelo menos questionado, né? E muitas coisas acontecem em períodos onde tem muita influência dos planos mais sutis, né, dos planos espirituais, porque é esse renovo, né, é esse processo de, ok, vocês agora, seres humanos, passaram por experiências mais, né, da Terra, né, desse mundo que vocês vivem, mas agora precisa reconectar numa outra camada, né? Então, muita gente teve muitos desafios de perder familiares, de ter processos difíceis com pessoas, situações kármicas, né? Ou que estavam para se findar, ou que estavam começando aquele processo de perceber que aquela situação ia dar mais trabalho, enfim. Então, uma série de coisas que fica até difícil de detalhar, né? Então, o 7, para quem já vem, né, se trabalhando, tá, pode ser uma coisa mais suave, porque você tem a consciência de que as questões espirituais estão chamando mais a atenção. Então, é isso, não é que eu estou fazendo minha vida toda errada, é que tem uma coisa que precisa ser trabalhada do ponto de vista espiritual, então vamos lá, né? Agora, eu falo até por mim mesmo, que para quem viu o vídeo anterior a esse, que fala sobre os recomeços, né? Eu relato um pouco do que eu passei nesse ano de 2023. Porque foi tão desafiador, coisas inimagináveis, situações inimagináveis que eu falei, nossa, então era isso que o 7 tinha pra mim, sabe? Eu jamais ia imaginar. Mas enfim, como muita gente, né? E aí o que tudo isso tem a ver com 2024, que vai ser uma vibração de número 8? A gente está entrando, a partir de hoje, pela numerologia, um ano de vibração coletiva de número 8. Lógico que também para cada pessoa vai ter o seu ano pessoal, sua vibração particular. Então, a partir da sua data de nascimento, dia, mês, mais o ano vigente, né? Então, o dia que você nasceu, mais o mês que você nasceu, mais o ano de 2024, vai dar aí o seu ano pessoal. Tem um vídeo aqui no canal explicando como se calcula e um resuminho de cada número, né? Se vocês quiserem ver depois desse vídeo, vou deixar aqui na descrição também. Mas coletivamente falando, e por que a gente tem que se atentar ao coletivo? Porque a gente não está sozinho, né? Todo mundo quer saber como é que vai ser a sua vida no ano que se inicia, como é que vai ser meu trabalho, será que eu vou encontrar alguém, como é que vai ser meu relacionamento, como é que vai estar minha saúde, tudo. Mas a gente não pode se esquecer jamais, principalmente agora em era de aquário, a gente não pode se esquecer que a gente faz parte de um coletivo, que a gente faz parte de uma humanidade, que a gente faz parte de uma nação, de um país, de um mundo, né? Inclusive vários coletivos, um dentro do outro, né? Então, começando aí pela sua família, seu núcleo familiar, quem mora com você. Se você não mora com a família, mora com os amigos, mas quem está próximo de você, mas eu moro sozinho, mas tem alguém ali, né? Em algum momento você vai ter um contato com outro ser humano, então já começa por ali, né? Esses contatos mais próximos, depois o seu bairro, depois a sua cidade, depois, né? E por aí vai. Então é muito importante a gente se atentar também a essas questões coletivas, porque às vezes a gente se perde também, muita gente que eu atendo,
chega pra mim assim, nossa, tá acontecendo isso, tá difícil, porque isso, que aquilo, outro, não sei o que. Aí o outro também conta, aí outro atendimento também conta coisas muito parecidas ou que provocam percepções ou sensações muito parecidas. E aí a gente vai acompanhar o que está acontecendo tanto na astrologia quanto na numerologia ou outras vertentes aí, né, com esse olhar também do coletivo, e a gente vê que tem uma movimentação planetária, tem uma vibração numerológica, tem uma questão kármica passando por determinado local e essas pessoas estão naquele local. Então, às vezes a gente acha que as coisas que acontecem são só sobre a gente, mas não necessariamente, né? Tem coisas que sim, a gente, só cada um de nós vai poder enfrentar por si, vai poder trilhar por si. Mas muitas vezes isso ajuda muito quando a gente entende isso, ajuda muito a gente entender que a gente não está sozinho, que como nós, outras pessoas passam por situações parecidas ou se sentem da mesma forma, independente de serem situações diferentes. E aí a gente vai ver que, poxa, tem uma coisa acontecendo, principalmente, por exemplo, épocas de eclipse, de planetas retrógrados, quando junta vários planetas retrógrados no mundo, né, do ponto de vista da astrologia. E aí começa a aparecer muitos relatos parecidos, e aí a gente vê, poxa, mas aí você fala, calma, não é com você exatamente, não é porque você está fazendo alguma coisa de errado, é porque tem uma questão planetária acontecendo, tem uma questão coletiva acontecendo. E aí é onde entra finalmente, né, a vibração do número 8. O número 8, muita gente vai dizer assim, é o número do dinheiro. Mas o número 8 ele não é sobre ganhar dinheiro. Ele é um número que ele vai trazer muito trabalho, né? E ele vai exigir muito da gente. Então, ele vai ter uma relação com prosperidade, com abundância, com riqueza, sim, mas não da forma que a gente que vive nesse capitalismo ocidental imagina. A gente imagina que eu vou carregar 8 moedinhas X na minha carteira, vou fazer tudo com o número 8, vou precificar os meus serviços e os meus produtos com uma soma que deu o número 8 e vai gerar muito dinheiro. Não é bem por aí. Número 8, ele vai falar de dinheiro sim, de abundância sim, mas é uma abundância que não é individual. É uma abundância que não é, eu vou ficar rico e concentrar riqueza para mim e vou ficar muito rico e dane-se o mundo. Não é isso. E sem querer, a gente, por conta de todo esse sistema que a gente vive, a gente acaba caindo nessas lógicas que, do ponto de vista da natureza, do universo, não tem lógica, né? Claro que cada um de nós, tem aquela frase, né? Cada um de nós é uma estrela, né? Cada um de nós é uma divindade, mas nós estamos sozinhos, né? E não tem ninguém melhor, né? Assim, um melhor que o outro, né? Os escolhidos e os excluídos. Do ponto de vista da espiritualidade, não é bem assim não, gente. Né? Tem muita coisa sendo ensinada de forma torta por aí, inclusive. Então, esse número 8, ele vai falar de uma abundância que é coletiva. Então, quando eu recebo, eu distribuo. O número 8, ele distribui. Ele não guarda só para si, ele não acumula para si. Ele gera riqueza, mas ele distribui. Compartilha, porque ele tem essa energia. O 8, se você olhar o símbolo do 8, ele faz o infinito, né? Que eu não vou entrar muito em detalhe disso, mas é um símbolo poderosíssimo que muitos ocultistas utilizam, né? E tem um simbolismo muito forte, mas enfim.
Isso é papo para outro vídeo, essa coisa de símbolos. Então, assim, e além da questão do infinito, o número 8 ele também traz, que são 2 círculos, né? Se você olhar bem. Então ele tem o equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo. É o número da carta da justiça na maioria dos tarôs. Né? Tem um ou outro deck que por uma outra linha de pensamento troca, né, a carta da justiça com a carta da força, mas é outro assunto também. Mas geralmente é a carta da justiça. O que é a justiça? É o equilíbrio, né? É aquela coisa do seu coração está tão leve quanto uma pena, né? Então, assim, é a balança que se equilibra. Então, vocês conseguem entender que é muito desequilíbrio você pegar e concentrar tudo só em você e o outro, né? Não estou dizendo aqui que então tudo que eu receber eu tenho que sair jogando pela janela, dar uma Silvio Santos e jogar o aviãozinho do dinheiro. Não, não é isso, gente, mas é no sentido da gente observar esse lugar, né, do individual e o coletivo. O que cabe no individual, o que cabe no coletivo, e entender que tudo que a gente recebe, a gente distribui de alguma forma, não necessariamente que você vai doar, mas, por exemplo, você vai alimentar a sua economia local, por exemplo, né? Comprar ali do comércio do seu bairro, por exemplo, que fortalece a sua comunidade, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? E o número 8, ele também está relacionado não só à distribuição de riquezas, mas também de tarefas, serviços, atividades. Então o número 8 ele vai trazer muito essa coisa do gerenciamento, né? Então a gente colocar ordem, né? Um número que fala muito de ordem. Então ordenar as coisas, colocar, sabe aquela coisa que é muito de empresa e logística, tipo, tem o fluxograma lá, cada um tem uma função X dentro de uma cadeia. Então é esse o ponto, é mais ou menos essa a analogia do número 8, né? Aquele que gerencia essa cadeia de fatores, né? Seja de recursos materiais, seja de recursos humanos, seja de todo tipo de recurso. Inclusive, falando sobre colocar ordem, colocar as coisas em ordem, acabei de ter um probleminha aqui na gravação, precisei dar um jeito e aí me fez pensar, realmente é um ano de colocar tudo 100% em ordem, porque às vezes coisas pequenas, às vezes a gente imagina coisas grandes, né? Preciso colocar ordem nas minhas ideias, nos meus projetos, não sei o quê. Claro, com certeza, imprescindível, mas às vezes coisas pequenininhas também precisam dessa atenção de colocar em ordem, né? Eu acabei de ter esse momento aqui agora que eu parei para pensar, falei, um detalhezinho pequenininho que não estava na ordem, né? Organizado de uma forma, poderia estar organizado de uma forma melhor, quer dizer, pode ser melhorado. Por não estar organizado, eu tive que interromper o vídeo, começar tudo de novo, passar um estressezinho, e às vezes tem essas coisas, né, na vida da gente, por falta de ter uma coisinha em ordem, por exemplo, né, vou dar o exemplo aqui do canal, né, se eu não tiver eu gravo com o celular, né, se eu não tiver com o celular com um espaço, com bateria, enfim, na posição certa, eu não consigo fazer os vídeos, por exemplo, né? Ou preciso descarregar o celular para ter espaço no celular para próximos vídeos e etc.
e aí o cabo do celular não é mais, o notebook não reconhece mais. E aí, poxa, né? Isso faz parte, né? Tô dando um exemplo aqui, um pouquinho do que acabou de acontecer, mas é para que a gente perceba que às vezes em detalhes, né, em coisas que quando a gente tem uma ideia para colocar em prática ou tem uma intenção, né, se a gente quer realmente concretizar coisas, realizar coisas, a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, né? E isso faz parte da vibração do 8 também. Pensa no número 8 como um regente, né? Como um regente, não, como um gerente, desculpa. Como um gerente de logística mesmo, né? Como aquele cara que é aquela pessoa que vai gerenciar o que vai fazer cada pessoa daquele setor, o que cada pessoinha vai fazer, como, com que material, sabe o projeto ali, o desenho de como vai funcionar, de como vai operacionalizar tudo, né? O 8 ele faz isso, né? E ele exige que a gente faça isso também, porque senão as coisas não caminham. Então, assim, o ano de número 8 não é um ano para você falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você vai precisar pensar, vai precisar prestar atenção, vai precisar colocar em ordem de prioridade, vai precisar excluir coisas que não agregam nada, buscar coisas que vão agregar mais. Então, é todo esse esquema do administrador, né? Do gerenciador de tudo, né? Então, assim, fica aqui a reflexão, né, para vocês pensarem aí o que precisa ser colocado em ordem na sua vida, ou qual é a prioridade da sua vida nesse ano, né? Para além daquela coisa de resoluções de ano novo, de fazer aquela listinha do que a gente quer fazer no ano, mas assim, é realmente fazer o plano, né? O que eu quero fazer, como eu planejo fazer, por exemplo, quero mudar de casa, para onde, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o tipo da casa, quantos quartos, qual é o valor se for um aluguel, qual é o valor de aluguel que eu posso pagar, se for uma compra, qual é o valor que eu tenho disponível, ou eu não tenho o valor todo disponível, eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer um financiamento, qual é a taxa de juros, sabe essas coisas, né? Você ordenar tudo. Então, o grande conselho do número 8 para esse ano de 2024 é a gente se planejar nossas ações, organizar as coisas. Então, se você vê que, nossa, eu quero fazer tal coisa, mas eu não tenho o dinheiro, ou eu não tenho como ir, ou eu não tenho tal coisa que precisava. Então, assim, vai ser um ano que vai ser muito difícil fazer as coisas no improviso, né? Porque vai exigir mais essa questão da ordem, do planejamento. E não só planejar, não adianta também planejar, desenhar no papel, tudo lindo, porque no papel tudo é lindo, na ideia tudo é lindo, e não executar. Então o 8 ele também tem essa exigência da execução. Então você planeja, você resolve ali o que vai ser feito e você executa. Ou delega coisas que não estão na sua alçada, você delega para quem pode executar. Então, aquela coisa de também compreender o que está no nosso alcance e o que não está, né? Cuidado para não se sobrecarregar de trabalho ou de atividades nesse novo ano, que é uma vibração que exige muito. Inclusive, porque além do número 8, né, que já traz todas essas questões, pela astrologia, que não é a minha área, mas posso dar uma pinceladinha aqui, pela astrologia é ano de Saturno, que também, né, tem esse arquétipo do que cobra, do que exige trabalho, do que exige esforço, né? Então é um ano, assim, juntando essas duas informações, né, de cara já dá para dizer que com certeza vai ser um ano de muito trabalho, de se trabalhar muito, de se organizar muito,
Por outro lado, tudo que vem para a nossa vida de bom, né? Tudo que a gente começa em períodos regidos por Saturno tende a ser mais duradouro, tende a ser mais sólido, né? Então, um projeto iniciado no período de Saturno, feito da forma correta, né? Bem trabalhado, bem elaborado, bem executado, tende a ter muito sucesso e durante um bom tempo, ou durante muito tempo, porque é feito com sabedoria, com solidez, com um pé no chão, né? Então são questões que têm em comum aí entre o regente astrológico e essa vibração numerológica. Sobre a astrologia, a gente tem canais que falam muito melhor disso do que eu. Inclusive, é um canal que eu sempre indico nessas questões astrológicas, que é o canal do Newton Schultz. Já compartilhei na comunidade aqui algumas coisas, né, deles, de repostar e tal. Posso deixar o link aqui na descrição também do canal dele, que assim, para mim é o melhor canal de questão de astrologia, é o canal dele, porque principalmente essas questões coletivas ele traz muito. Então essa perspectiva de o planeta está passando por isso, né? Então toda semana tem vídeo lá, enfim. Então não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, tá, gente? É só porque é muito bom mesmo e aprendo muito através do canal dele, né? Então, assim, juntando essas duas vibrações, então a gente já percebe que vai ser um ano de trabalhar bastante. E aí, consequentemente, vai trazer um retorno, porque o Saturno ele não só exige, mas ele também reconhece. E o 8 é o número do equilíbrio, então tudo que você é o número do plantar e colher, né, do plantio e da colheita. Então tudo que a gente plantar ou que a gente já semeou lá atrás é um ano de colheitas, é um ano de receber por aquilo que a gente plantou, por aquilo que a gente trabalhou, por aquilo que a gente se esforçou, né? E os esforços que fizemos esse ano também tendem a gerar resultados, a gerar frutos, né? Só que, claro, então a gente tem que prestar atenção no que a gente está plantando, então, né? Então, se eu estou plantando maçã, eu não vou colher uva, gente. Então, prestar atenção no que eu estou colocando, que energias eu estou movimentando na minha vida. Então, por exemplo, questões mais pessoais, né? Referente a sentimentos, enfim. Então, assim, evitem situações de baixa vibração, evitem situações que tragam sentimentos de desavença, de vingança, porque aí aquele velho ditado que quem é mais velho está assistindo conhece, né? Que fala: quem semeia vento colhe tempestade. Então, cuidado com o que a gente planta nesse ano. Especialmente, que aí eu vou fazer uma projeção mais à frente, que tenha no ano de 2025, aí vai entrar a vibração do número 9. Que se vocês acharam o 7 intenso e desafiador, então assim, aproveitem o ano de 2024, que é de vibração 8, para se preparar, para se precaver, para guardar dinheiro, para fazer sua reserva, para deixar coisas acertadas. Se você tiver questões de justiça, procure deixar acertado o máximo possível. Se você tiver questões burocráticas, contratos, tudo que é burocracia, o número 8 também vai tratar, assim como Saturno. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Deixe tudo o mais certo possível, porque em 2025 a gente entra na vibração do 9. E o 9, ele vai ser aquela vibração que vai dizer: e aí, o que tá pronto? Né? O que está pronto precisa ser concluído. O número 9 é um número de conclusões, de finalizações.
principalmente, né? Então, assim, aquilo que foi finalizado a contento, que foi feito tudo direitinho, né, a gente vai sentir como uma conclusão, um final de ciclo positivo, né? De, consegui, por exemplo, terminei aquele curso, terminei aquele projeto, ok, estou entregando isso para o universo, né? Para a vida, para o mundo, como seja. Agora, aquilo que a gente ficou apegado, tem aquela situação, às vezes com aquele trabalho, ou com aquele local, ou com aquela pessoa, que você já sabe que tem que finalizar e você já entendeu, já está recebendo sinais. Se você não fizer a lição de casa esse ano que vem vai ser muito mais difícil. Então, esse é um ano para a gente ficar atento, para colocar as coisas em ordem, para que o ano seguinte, né, o ano que vem, né, de 2025, seja um ano que a gente tenha um outro olhar, né, sobre finalizações de ciclo. Mas eu digo assim de forma coletiva, claro que cada pessoa tem o seu ano pessoal, tem os seus períodos pessoais, tem a sua astrologia, tem as suas influências pessoais de várias linhas que a gente pode citar, mas é sempre bom a gente observar o ponto de vista coletivo porque pega, gente, né? Esse ano que passou, só para relembrar, né, meu exemplo, eu estava num ano pessoal de vibração 4, que é um ano de estrutura, de concretude, de estabilidade, mas foi um ano tudo menos estável. Porque as questões do número 7, que era a vibração coletiva, dessa coisa da espiritualidade, estavam chamando mais. De desafios muito profundos, né? Quem viu o último vídeo aqui sabe do que eu estou falando, né? Questão de vida e morte mesmo, né? Então, e nem tudo a gente consegue explicação, né, gente? Nem tudo a gente sabe, porque nem tudo é pra gente saber mesmo. Tem coisas que realmente não é pra gente saber, e tudo bem, né? Porque senão a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer aqui. Então, mas aquilo que a gente pode saber, que a gente tem o acesso, então a gente já se trabalha naquilo, a gente já se orienta, já busca por onde, se tem alguma coisa que a gente não sabe, a gente busca aprender, busca saber, né? E sempre assim, o ponto de vista de buscar, né, do buscador, já faz muita diferença. Às vezes a gente não consegue exatamente fazer ou atingir exatamente aquilo que a gente imagina, mas só o fato da gente fazer a busca já é um avanço, né? Já é mais do que muita gente. Infelizmente a maioria não está tão desperta. E não falo isso assim, desse despertar não é a pessoa fazer, não adianta nada a pessoa fazer oração todo dia, fazer mantra, acender vela, acender incenso, fazer retiro de meditação e tudo, e não fazer a busca verdadeira, né? Não fazer o trabalho humanitário, né? Não olhar para o outro como um ser humano, né? Então, assim, mas isso aí é papo para outro momento, né? Essas questões de como que a gente enxerga, como que a gente entende espiritualidade, né? Que, enfim, papo para outro vídeo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a refletir sobre esse novo ano e também sobre o que já passou e o que pode ainda vir. Enfim, de forma individual, de forma coletiva. Se você quer saber também o seu ano pessoal, vai lá no vídeo sobre o cálculo, né, do ano pessoal. E também estou aberta aqui, agenda aberta para atendimentos de numerologia, de cartomancia, baralho cigano, tarô. Se você não conhece seu mapa numerológico,
entre em contato, vou adorar te ajudar também, né, a ver aí os caminhos pessoais. O mapa ele não mostra só, por exemplo, o ano que você está, ou o seu número pessoal, as suas características, vai mostrar tudo isso, mas também várias projeções aí de períodos diferentes da sua vida, né? Então você vai conseguir identificar coisas tanto que já passaram, coisas que estão por vir, se você tem legado no mapa ou não, se você tem renascimento no mapa ou não. Assim, tem várias características muito interessantes que podem aparecer no mapa numerológico, que é diferente da astrologia, muita gente confunde. Então são perspectivas diferentes, né? A numerologia vai trabalhar, como o próprio nome diz, com os números. Então as vibrações numerológicas, vai usar a data de nascimento, as letras do seu nome, enfim. É um estudo muito interessante e amplia muito a visão da gente sobre nós mesmos e sobre o nosso papel também no mundo, de forma geral, tá certo? Então, fica aqui meu feliz ano novo, que seja um ano próspero, que seja um ano feliz, que seja um ano que, apesar da gente saber que vai exigir muito da gente, mas que seja um ano que a gente finalize daqui um ano dizendo: esse ano foi o melhor ano da minha vida, esse ano foi o ano que eu realizei coisas, foi o ano que eu descobri coisas, foi o ano que eu conquistei, que eu realizei, que eu movimentei, ou que nós, né? Enfim, que seja um ano que a gente construa boas memórias para as nossas vidas. Um abraço, feliz ano novo!